Bom dia, igreja! A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Antes que seu coração se feche, como é que esse pastor está de camisa de super-herói? O que é que ele está se achando? Talvez você está nos visitando e o seu coração já pode se fechar. Como é que ele está de camiseta vermelha? Ele quer ser o incrível? Não, gente. Tem um contexto. Hoje a nossa igreja, uma vez por ano, faz um culto, que é o culto dos super-heróis, um culto evangelístico, e todas as crianças estão lá para aprender que o verdadeiro herói é Jesus Cristo. Então é por isso que eu estou aqui, mas meu coração está meio lá e aqui. Eu vou aqui, vou lá. Então é esse contexto. Não feche seu coração. Amém? O tema da reflexão de hoje é a unidade cristã. A unidade cristã, com um artigo definido como a unidade cristã é diferente de todas as outras formas de falsas unidades. E eu queria iniciar com uma pergunta, mas eu vou ser bem honesto com vocês e vou fazer um preâmbulo. Vocês estão na casa do Senhor, espera-se que um crente não minta de forma nenhuma, muito menos na casa do Senhor, amém? Então a primeira pergunta é: quem já foi ferido, machucado, magoado ou se decepcionou com alguma igreja? Pode ser inclusive a nossa, erga a sua mão. Estou dando tempo ainda para você refletir no seu coração. Amém. A segunda pergunta ela é um pouco mais complexa e precisa de mais coragem. Quem já feriu, já magoou, já machucou alguém no contexto de igreja? Amém. E essa pergunta, meus amados irmãos, essas duas perguntas devem permear um pouco a reflexão de hoje, mas já nos levam à reflexão inicial. Se você disse não para nenhuma dessas duas respostas, existem algumas possibilidades. Primeira, você é envergonhado. Segunda, talvez você não tenha comunhão suficiente, não tenha unidade com o corpo de Cristo. Terceiro, talvez deve ser muito recém-chegado. Ainda não deu tempo. E é tanto que no Café dos Novos, a Ana sempre puxa a minha orelha, mas eu não consigo não fazer, né? Eu faço o anti-marketing, né? Que às vezes vem uns irmãos e diz que está gostando da igreja, que foi acolhido, que foi amado, e não sei o quê, que está apaixonado pela Manaim. E eu disse, com certeza nós vamos lhe decepcionar. Não é se, não é, é fato. As relações humanas, o insumo não é bom, gente. Pecadores convivendo, infelizmente, e a minha grande oração é que não seja intencional. A minha grande oração é que não seja algo premeditado, mas infelizmente, nós convivendo enquanto irmãos, podemos e vamos machucar um ao outro. E não tem como, meus amados irmãos, as relações humanas, elas geram fricção, geram expectativas, geram decepções, inclusive na igreja. E hoje nós vamos falar dessa unidade cristã e como ela se distingue das demais unidades e como o Senhor espera que nós lutemos como guardiãs dessa unidade. O tema unidade, a palavra unidade, está relacionada à harmonia, a equilíbrio. O antônimo disso é desarmonia, desunião, desequilíbrio. Temos que ter clareza que o Evangelho não nos cobra uniformidade. Uniformidade é todos iguais, mesmo pensamento, robô, tudo igual, tudo certinho. Não é isso que ele nos cobra. Ele nos cobra unidade apesar das nossas diferenças e complexidades. Sendo Cristo e o Espírito Santo o vínculo que nos une. Tem algumas igrejas que têm falhado querendo gerar uniformidade forçada. Vocês têm que pensar do mesmo jeito, falar do mesmo jeito, vestir do mesmo jeito, tudo. Não se sustenta, porque é busca da uniformidade e não da unidade. E o mundo, meus amados irmãos, eles têm vivido uma falsa unidade. E quando eu falo mundo num contexto bíblico, são os ímpios, são os não cristãos, eles têm vivido uma falsa unidade. Que falsa unidade é essa? Ela é pautada em interesse, superficialidade,
e descarte. As relações do mundo são: o que é que eu vou ganhar com isso? Qual o mínimo possível que eu te dou para receber o máximo em troca? Grupos de network, uma série de coisas são: você vai lá já esperando o retorno. Então, usando até a expressão ROI, se vai dar ROI essa relação. Você vai dar retorno sobre o meu investimento. Superficialidade, centenas, milhares ou até milhões de seguidores. E a solidão, a depressão aumentando. Como é que eu tenho milhões de seguidores e eu não tenho um único amigo mais chegado do que o irmão, que é o que a palavra de Deus nos orienta? Ou pautada no descarte, quer seja relações profissionais, relações de amizades ou até relações matrimoniais. Posso estar no 3º, 4º, 5º ou 7º casamento porque pisou no meu pé, não gostou, não brinco mais. Zygmunt Bauman, sociólogo polonês, vai dizer que a nossa sociedade se tornou líquida. Não tem mais a solidez. O amor é líquido, as relações são líquidas. E temos, meus amados irmãos, que ter a clareza que esse mundo caído, o mundo sem Cristo, já desistiu do ser humano. Já desistiu do ser humano. Júnior, você está sendo muito duro. Será? Um mundo onde o aborto está sendo permitido. Alguns países lá do norte da Europa, lá os países nórdicos, você pode agendar um aborto pela internet, com a assinatura digital do pai e da mãe, e recebe aonde vai ser feito o assassinato. Pessoas trocando filhos por pet, por planta, por bebê reborn. Será que não é a desilusão na relação humana? Vai me dar muito trabalho, é muito desgastante, o preço é alto, e quando eu falo não é preço financeiro não, é emocional, eu não quero me doar para ninguém, eu não quero servir ninguém não, eu desisto. E se você pegar o mundo, tirando ainda África e Ásia, que tem taxas positivas de natalidade, os países quanto mais desenvolvidos, mais a taxa de natalidade cresce. Já tem país como a Coreia, 0,8 criança por uma mulher. Onde o mínimo para a sociedade ser saudável teria que ser em torno de 2 ponto alguma coisa. Para repor o pai e a mãe, e tem uma margem de erro dos que morrem pelo caminho. País como a Suécia, 40% dos lares são de uma única pessoa. Eu sou um país rico, o governo me dá tudo, então se eu tenho condições, eu vou morar sozinho. Ah, mas no Brasil é diferente. Talvez porque muitas pessoas não têm condição de morar sozinho. Mas se pudesse, o fariam. Eu abro mão da relação familiar. Mas a igreja de Cristo, é para ser a esperança do mundo ainda na relação. A fé no ser humano é um ativo primeiro da igreja de Cristo. A igreja de Cristo ela tem como bases, a fé cristã tem como base família e igreja, coletivos. Seguimos um Deus trino. Somos descendentes dos patriarcas que se tornaram tribos, que se tornaram famílias, que se tornaram cidades. Servimos a um Jesus Cristo que veio e habitou e sentou e comeu e teve comunhão e discipulou pessoas. Não robôs humanoides, não samambaia. Ele viveu com gente. A igreja primitiva de Atos dos Apóstolos era uma igreja comunitária, que tinham tudo em comum. Mas aí, Júnior, na teoria é fácil, na prática é fácil você dar uma paz do Senhor superficial à distância. É fácil você trocar o cálice que não é intencional quando quem está ministrando assim, troque o cálice com seu irmão e dê um sorriso. Aí você mete aquele sorriso mais amarelo que você tem e vai lá e troca, porque não é. É fácil você cantar, somos corpos assim, bem ajustados, totalmente ligados, pega as mãos e escorre até uma lágrima. É fácil você recitar o Salmo 133, que diz que quão bom e agradável que os irmãos vivam em união, é como o óleo que desce na barba de Arão, olha Deus, aleluia.
até fácil na teoria, mas quando vem para a arena real, para o jogo real, é muito complexo. E por que é complexo? Porque a matéria é ruim, a matéria-prima é ruim, pecadores, inimigos de Deus, pessoas que se rebelaram contra o próprio Deus. Imagine uma situação se você pegar uma série de bebês recém-nascidos e colocar no berçário, abaixo de 1 ano de idade, eles não dá uma hora, vai estar choro, grita, dedo no olho, um vai estar comendo a orelha do outro, imaturidade, vão estar se degladiando. E muitas vezes não é por maldade, é por imaturidade ou por incapacidade. Mas dói, machuca. Montaigne, pensador, vai dizer que a cada um agrada o odor do seu próprio esterco. A cada um agrada o odor do seu próprio esterco. O que é que ele está querendo dizer? Quando é para mim, eu passo o pano. Não é tão fedorento assim. Não, releva. Eu estava de cabeça quente, não foi o que eu quis dizer. Quando é do outro, não, está podre. Não aguento, está demais, não chego nem perto. Porque nós somos parciais, egoístas. John MacArthur, pregador americano, ele é bem forte nas redes sociais, e um hater chegou e disse: John MacArthur, eu não vou para a igreja porque é local de hipócritas. Ele disse: você está certo, mas sempre tem um local para mais um. Porque a gente tem que ir para o mundo real e entender quem nós somos, para que em Cristo nós possamos ser curados, amadurecer e cuidar um dos outros. Quem é filho adotivo, meu irmão, não escolhe o irmão que tem, é esse irmão mesmo e pronto, você foi adotado. Você já viu um órfão ser adotado e chegar na casa: não gostei desse meu irmão, então volta para o orfanato. É o irmão que tem, é um só pai, e adotou todo mundo e botou a gente para conviver junto, nesse mistério chamado igreja. Mas é interessante que, ainda sendo essa matéria-prima ruim, caída, a igreja prevalece por mais de 2000 anos. Essa é a graça de Cristo. Eu pego a matéria ruim que tem e, pelo meu amor, eu faço ela prevalecer pelos tempos para dizer que eu sou o Senhor da igreja e o cabeça da igreja. Mas o interessante é que o Senhor criou uma única igreja em Atos dos Apóstolos, uma igreja única, primitiva. Hoje já são mais de 4.000 denominações no mundo. Isso é misericórdia, é um irmão se dividindo. É o irmão se degladiando, e eu não quero mais, não gosto mais, racha, não quero mais, não gosto mais, muda. E assim, já são mais de 4.000 denominações distintas, mas o Senhor disse: eu amo, e no meio de todas essas 4.000 tem o meu povo, e ali eu faço a minha igreja. E um humano vendo essa noiva de Cristo, se a gente olhar, ela poderia estar meia com a perna torta, com o olho caído, banguela. O humano avaliando a igreja de Cristo seria esse o nosso diagnóstico. Mas o Senhor vê e acha ela linda, e ama ela. E aí, se você falar da noiva do noivo, porque se ela é minha, eu cuido. Você não vê valor nela, mas eu vejo. O nosso mestre Jesus, em João 17:21, disse: para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. E aqui, meus amados irmãos, eu tenho que ser muito franco com vocês. Biblicamente, não existe a igreja sem a comunidade, sem os irmãos, sem a interação. Não existe. Não existe o eu igreja. Não existe a minha denominação, a minha casa e o meu serviço de YouTube. Não existe. Deus nos colocou para vivermos um com os outros nesse negócio chamado igreja. Contextualizando, podem abrir as Bíblias, deixar aberto em Efésios capítulo 4. Vou dar um breve contexto antes de ler.
Essa aqui é a carta de Paulo à igreja de Éfeso, uma das últimas cartas que Paulo escreveu. A maioria dos teólogos entende que ele já estava preso em Roma, nos seus últimos dias. Dali ele entregou a carta de Éfeso, a segunda carta de Timóteo. Lembre-se ali de um pastor. O contexto aqui é um pastor que implantou muitas igrejas. Velho, cansado e solitário. E ele retoma o tema unidade que ele falou em diversas cartas, falando sobre a unidade, reforçando a unidade. Paulo, para Romanos e Coríntios, para a igreja de Corinto, ele reforçou que a igreja é um corpo e que Cristo é o cabeça. As suas cartas são repletas de feições de amor, de saudações pessoais a pessoas pelo nome, de orações. Eu oro por você, tenho saudade de você. Algumas delas ele termina com saudações às pessoas nominalmente, ao meu irmão A, B, C. Ele expressou o seu sentimento, o seu amor, a sua afeição pelos irmãos. Ele se envolveu em tretas, como da igreja de Filipe, entre Evódica e Síntica, e disse: irmãs, se resolvam, tenham paz. Ele se envolveu em treta entre um servo e o seu escravo, não, entre o senhor e o seu escravo, Filemão e Onésimo, dizendo: eu endosso, ele se converteu, ele se tornou um cristão, receba ele de volta. Paulo, ele teve treta. Paulo não é pecador. Teve treta com João Marcos, com Barnabé lá e tal, porque João Marcos abandonou e vai, não vai mais, deixa ele fora, e ali se separaram. Mas no final da sua carta, quando ele escreve lá nas últimas cartas ao Timóteo: me traga o João Marcos, ele me é útil. Foram restaurados e João Marcos escreveu o Evangelho de Marcos. E aqui é um contexto de um pastor que está gritando pela unidade da igreja e nos dá algumas ferramentas de como fazer isso. E a aplicação desse texto, meus amados irmãos, é para a igreja local. Não é aplicar essa unidade com o mundo, não é isso. No mundo nós temos que respeitá-los, amá-los, temos honradez, mas a unidade que Cristo espera nos irmãos é um outro nível de relação. E também não é a unidade da igreja mística geral de Cristo. Não, eu amo a minha unidade com meu irmão lá na Coreia do Norte. Não. Esse negócio complexo é que ele fala da igreja local, convivendo uns com os outros. Vamos ao texto bíblico, 1 Coríntios, Efésios, capítulo 4, verso 1. Vamos juntos, na NVI. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Amém. Aleluia. Desse trecho dessa carta, literalmente curta, eu extraí aqui 6 lições para a gente refletir e se aprofundar. A primeira delas é: vivam dignamente. Verso 1 do capítulo 4. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Paulo aqui está dizendo: eu estou preso fisicamente por Roma, mas eu estou preso no Senhor e pelo Senhor. Não é César que me prendeu, não é Roma que me prendeu, eu estou preso. E eu estou sem condição de ter comunhão, sem ter condição de ter unidade. Isso me machuca. Por isso eu rogo-lhes, é uma petição interna, é uma petição profunda, que vivam dignamente, de forma digna da vocação que vocês receberam. E viver de forma digna aqui no contexto é amar o Senhor, honrar o Senhor, obedecer ao Senhor e cuidar da unidade da igreja. Você foi salvo, você foi resgatado. Os 3 primeiros capítulos de Efésios, ele falando dessa salvação sobrenatural. E depois ele diz: agora vamos para a prática. Já que você foi salvo, já que você foi resgatado, viva dignamente. Aos Filipenses, ele escreveu no capítulo 1, verso 27, portai-vos como cidadão dignos do Evangelho. Você era de um outro reino.
Deus lhe deu uma nova identidade, uma nova credencial. Agora você é cidadão do reino de Deus. Agora viva dignamente com essa identidade que você recebeu. E ser cidadão de um outro reino, nesse mundo caído, nesse mundo das relações onde ninguém investe mais nada em ninguém, é ir na contramão. É ter uma outra natureza. Ponto 2. Sejam humildes, mansos e pacientes. Verso 2, parte A. Sejam completamente, e aqui completamente é completamente mesmo, irmãos, o que ele está querendo dizer no original. Humildes, dóceis, em algumas versões mansos, e sejam pacientes. Então assim, ele vai nos dando orientações, características. Quer preservar a unidade? Seja humilde, manso e dócil. Números 12:3 vai dizer: ora, Moisés era um homem muito paciente e o mais humilde dos homens da época. Jesus, falando no Evangelho de Mateus 11:29, vai dizer: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Moisés, o maior expoente do Antigo Testamento, manso, humilde, extremamente paciente. Jesus, o Senhor da igreja, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aí vem você, eu sou do meu jeito mesmo, tenho que aguentar as minhas pitangas, eu tenho pavio curto e falo mesmo e pronto. É do meu jeito. Não fecha. Eles nos deram a fórmula, eles nos deram o caminho, eles viveram. E aqui a humildade está relacionada a não ter uma visão sobressaltada de si mesmo, ser submisso a Deus e servir os irmãos. Esse é o contexto da unidade. O contexto da mansidão é ser uma pessoa gentil, pacífica. E o contexto aqui da paciência é a longanimidade em algumas versões. É uma tolerância. É um pavio longo. E aqui essa característica, Moisés foi um líder de milhões de pessoas. Ser humilde, manso e paciente não quer dizer ser fraco, ter baixa estima e arrastar correntes. Ó céu, ó vida minha. Não é isso. Ele era extremamente forte, um líder, mas totalmente humilde, paciente e dócil. Não tem a ver com falsa modéstia. Mas aí alguém vai dizer, mas Jesus, Júnior, aquele caso que Jesus virou a banca, ele era manso ali? John Piper vai dizer, Senhor, livra-me da ira, porque só o Senhor pode manejar sem pecar. E Moisés, quando teve aquela questão lá do bezerro de ouro, ele não desceu lá e quebrou o pau. Em ambos os casos, era defendendo a honra de Deus. Talvez se você perder um pouquinho do seu temperamento por honrar a Deus, para proteger as coisas do Senhor, que o Senhor visite o coração e não peque. Mas, em geral, o destempero é porque me tiraram do grupo do WhatsApp. Como assim me tiraram do grupo do WhatsApp? Como assim não leram a minha mensagem? Eu passei a mensagem, a pessoa não leu, eu sou muito importante. Que a gente visite o nosso coração. Que nós possamos visitar nessa manhã como está a minha humildade. Tenho servido, tenho me submetido ao Senhor, tenho tido estima pelos outros, não achando que só eu sou, faço e aconteço. Como está a minha mansidão? Tenho sido gentil, tenho sido pacífico. Como está a minha paciência? Tem pavio ainda aí? Porque tem pessoa que nem pavio tem mais, né? O pavio curto entrou para dentro da vela, nem o pavio tem mais. E não vale aqui dizer, mas você tem que entender que o meu sangue é isso, você tem que entender que a minha família é aquilo, você tem isso no texto? Alguns vai ser mais complexo, misericórdia, luta e pede graça. Alguns você teve um contexto que foi um pouco mais fácil, dá graça a Deus. Mas não dá espaço
para que a gente viva. Da mesma forma que a humildade, a paciência e a mansidão são instrumentos da unidade, a arrogância, o destempero, a impaciência provocam a desunião. Um sábio disse: qualquer tolo pode dizer a verdade. O desafio é falar com sabedoria e amor. Não, mas eu falo a verdade mesmo. Mas a palavra nos diz para que a nossa palavra seja temperada, com empatia. E também o inverso não é ser um esquivo que não tenha relações pautadas na verdade, que nutre as relações, que fala muitas vezes o que tem que ser dito. Também isso aí é outra coisa, que também é contra a unidade, porque ela vai gerando ali debaixo do tapete. Quando você vai tentar restaurar, estoura tudo. Então o nosso desafio é ter uma relação. Hoje no mundo moderno tem o conceito que tem sido muito defendido de comunicação não violenta, né? Mas o cerne da comunicação violenta não tem nada a ver com o tom de voz, não tem nada a ver com você ser arrogante ou usar palavras desalinhadas. Está relacionado à comunicação não violenta, é você ser 100% verdadeiro e 100% empático. Essa é a comunicação que não fere. Ponto 3. Suportem com amor. Parte B do verso 2. Suportando uns aos outros com amor. E aqui o suportando no original, ele até... eu vou suportar um pouquinho. É o contexto de carregar. Carregue o outro. Carregue o outro. Só se você carregar na sua força, no seu braço, você vai carregando, aí o braço vai enfraquecendo, a pessoa cai. Carreguem o outro, suportando o outro em amor. E esse amor é o amor ágape. O amor que o próprio Deus gera em nós. Então, nenhuma relação humana ela vai ser nutrida se não tiver o amor. Eu não acredito em nenhuma relação genuinamente plena, pai, filho, amigo, marido, sócio, familiares, sem Cristo. Cristo, o amor de Cristo, é o que leva essa relação à plenitude do Criador. O mesmo Paulo, a igreja de Corinto, na primeira carta do capítulo 13, ele faz uma extensão da relevância do amor. Você pode fazer tudo, mas se não tiver amor, de nada vale. Jesus, no Evangelho de Lucas, capítulo 6, vai dizer: mas digo a vocês que estão ouvindo, amem os seus inimigos, façam o bem aos que odeiam, abençoe os que amaldiçoam, orem pelos que lhe caluniam. Ao que lhe bater numa face, ofereça também a outra, e ao que tirar a sua capa, deixe também que leve a túnica. Esse é o ensinamento do nosso Senhor, que vai totalmente na contramão, meu mundo, as minhas regras, eu faço, eu aconteço, eu não aceito desaforo por ninguém. Ele diz: dê a outra face. Lhe levou a capa, entregue a túnica. Te amaldiçoou, ore por ele. Esse é o caminho do mestre. É contracultural. É contracultural. E a pergunta que fica é: temos suportado? Temos tentado suportar? Mesmo tentado? Aí já não, pesado, quero não, obrigado. Temos tentado suportar? Temos amado? Quando nos faltar amor, devemos olhar para Cristo e o amor que recebemos dele. Não é sobre você e o outro. É sobre o amor que Cristo lhe deu através de uma graça salvífica. E por causa desse amor eu amo. Porque ele me amou, eu amo. E obviamente aqui, meus amados irmãos, é necessário fazer um grande parêntese aqui. Algumas pessoas, isso aqui se aplica à questão da igreja, igrejas honestas, igrejas cristãs. Algumas pessoas foram massacradas, dilaceradas por igrejas tóxicas,
ou por igrejas que não são nem bíblicas. Então, o caminho é sair realmente, não tem outra coisa. E também até na relação com os irmãos existe um limite. A palavra de Deus fala que você investe, chega um momento que às vezes você tem que deixá-lo à própria sorte. Mas a gente não está andando nem o primeiro centímetro. Que Deus nos fala andar mais 1 milha, no primeiro passo eu estou desistindo. E eu deixo uma sugestão de um sermão que está aí no canal do YouTube da igreja, que eu adentrei muito no maior desafio do cristão é amar. O maior desafio é amar. Porque Deus nos manda amar como eu vos amei. Se você entender que Deus nos dá essa meta de vida, ame o outro como eu vos amei, é ter uma meta sabendo que você nunca vai alcançar, mas que você vai perseguir com o máximo de força que você tem ao longo dessa vida. Ponto 4. Se esforcem pela unidade. Verso 3. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. E aqui o todo esforço, ele acrescenta todo para dar uma ênfase. Não é qualquer esforço. Fiz um esforcinho, não. É todo esforço. Se desgaste, lute para preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Hebreus 12:14 vai dizer: esforcem-se para ter paz com todos. E aqui o texto é muito claro e fala: faça o esforço para conservar a unidade. Quem gera a unidade é o Espírito Santo. O nosso papel é tentar conservar e não destruir. Humanamente eu não consigo gerar uma conexão de unidade verdadeira. Essa unidade é gerada no Espírito. E o meu papel é tentar não destruir. Aqui a ideia do original do conservar é como se você tivesse algo de muito valor, um cristal que você tenta preservar para que ele não se quebre. É isso que o Senhor diz assim: eu estou te entregando a unidade da minha igreja. Como você é um elefante truculento na loja de cristal, tenta não quebrar. Tenta não quebrar. E aqui ele continua pelo vínculo da paz, que quer relacionar união, ausência de conflito. Temos que entender que servimos o príncipe da paz. Sim ou não? Então, ser pacificador. Temos que ser diplomatas do reino. Temos que ser diplomatas do reino. Isso entre os irmãos. O mesmo Jesus que é o príncipe da paz, ele disse que em alguns momentos ele não veio trazer a paz, ele veio trazer a espada. Era para separar os que não estavam em Cristo. Qual esforço você tem feito pela unidade da igreja de Cristo? O quanto isso tem lhe custado? O quanto isso tem lhe custado? Tenho andado mais 1 milha? Tenho engolido mais um sapo? Ou 2 sapos? Às vezes vem um camaleão, grandão, indigesto, você vai ter que engolir. Tem uma irmã que tem a expressão: tem que ter um caminhão de amor por esse irmão. Tem que ter um caminhão. Em alguns é aquele trem que você passa ele carregando, todo carregado ali, que você fica meia hora, o trem só passando, carregado de amor. Tem que ter mesmo. Porque o amor de Jesus é muito maior do que tudo isso. E assim eu cito uma situação real, um testemunho. Teve uma situação, eu mais jovem, fui falar com um homem de Deus mais experiente. Eu disse: rapaz, teve uma situação que eu estava na razão, mas o Espírito Santo me incomodou, eu tive que ir lá pedir perdão mesmo com a razão. Eu esperava uma palavra de afeto, você estava com a razão mesmo. Eu disse: era o que se esperava de um cristão mesmo. Eu disse: vamos dar uma palavra de conforto, disse que eu estava certo, eu trouxe a minha causa para você dizer: realmente você está certo, a razão é sua. E ele finalizou assim: o maduro sempre luta pela unidade. O maduro sempre dá mais um passo. Sempre aguenta um pouco mais. Porque conhece mais. Ponto 5. O evangelho é uno, no sentido de único. Versos 4 e 5.
Há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Cristo morreu na cruz, meus amados irmãos, para unir e não para separar. Há um só corpo, o de Cristo, cujo Jesus é a própria cabeça. Há um só Espírito, o Espírito Santo de Deus, que convence do pecado, da justiça e do juízo. O mesmo Espírito Santo que está em você é o que está no seu irmão. Não tem categorias de espírito, o meu é Prime, o meu é VIP, o meu... Não, é o mesmo Espírito que está em todos nós, por graça de Deus. Há uma só esperança, o encontro com Cristo, como Getúlio falou no dízimo. O bom banquete. Essa é a grande glória. Esse é o nosso grande alvo. Há um só Senhor, Cristo, o Rei de todo o universo. Há uma só fé, a fé salvífica. Somos salvos pela graça por meio da fé em Cristo Jesus. Há um só batismo, uma única expressão de fé pública. Paulo aqui na sua carta de um velho pastor chorando pela igreja solitário, ele grita pela unidade. E quando ele fala é um só, um só, um só, um só, um só, ele está ressaltando. O evangelho é simples. Tenham tolerância. A igreja de Cristo tem se mutilado por temas periféricos. A cor da parede, se é worship ou se é hino, o tamanho da vestimenta, se transmite, se não transmite, se aceita Pix, se não aceita Pix. E a igreja tem se mutilado por temas periféricos. Aí se você aprende um pouquinho mais de Bíblia, aí você fica mais insuportável ainda. Porque aí você começa a ter as tuas preferências teológicas. Eu sou ismo, eu sou disso, aí depois você é cristão. Cristo não é mais suficiente, porque o conhecimento teológico ele tem que nos colocar de joelho e a servir a igreja. Sinto um exemplo, estava num culto, e aqui no Comunica, aí o irmão, pastor, vem cá, que tem um negócio aqui no chat acontecendo. Aí eu corri lá e tem irmão, amo o culto, mas vocês são calvinista ou arminiano? Estou gostando do culto, mas para fazer uma visita, gostaria de saber se você é calvinista ou arminiano. Ele, pastor, o que eu respondo? Coloque em letras garrafais, caps locks, somos de Cristo e uma exclamação. Cristo em nós, a esperança da glória. A igreja tem se separado, tem se degladiado por temas periféricos. Ser Cristo não é mais suficiente. E eu vou contar um caso que eu tive acesso numa célula algumas semanas atrás. Parece cômico, se não fosse trágico, se não fosse a nossa realidade. Um irmão comentando ao lado da sua esposa, disse, pastor, como eu era cego. Eu estava numa igreja que os usos e costumes eram tão fortes, não podia cortar o cabelo, não podia depilar isso, não podia fazer aquilo, não podia fazer aquilo, que ao começar o relacionamento com a minha namorada e tudo, eu fui lá e peguei na perna dela para saber como é que era. Porque ela ia ter rejeição na igreja, dependendo de como é que estava o estado da perna dela. E nisso a igreja tem colocado pesos e pesos que não vieram do Senhor. E nesse tema eu gosto muito de uma frase do Rupertus Meldenius, no essencial, unidade, no não essencial, liberdade, em todas as coisas, caridade. No essencial, Cristo, cruz, Deus Trino, salvação, vida eterna, Jesus é o Senhor, Espírito Santo que nos convence, isso nós temos que ter unidade. Se a gente não concorda nisso, aí não é erro, é heresia. Eu posso conviver tranquilamente com um irmão que pode ter um erro teológico, como eu posso estar errado. 4.000 denominações, você achar que você é a perfeita, que gabaritou todos os itens, no mínimo arrogante, né? Eu não tenho problema de eventualmente ter um erro ou uma discordância, mas se a pessoa não concorda no que é essencial, aí não é meu irmão, é outra coisa.
Aí esse sábio homem disse: no essencial, unidade. No não essencial, liberdade. Parede, som, sequência do culto, camisa vermelha. Unidade. Com respeito e decência, óbvio. Em todo o resto, caridade, que vai precisar de caridade. E aqui eu cito um exemplo de um caos real que eu vivi. Certa vez eu peguei um Uber, e Deus tem um mistério comigo em Uber, não sei, às vezes eu estou de fone, às vezes estou vendo outra coisa, aí o Senhor para, tira e vai conversar com o Uber. Vez ou outra tem dessas coisas. E é uma bênção, que aí também se trans de São Paulo 2 horas, falo mais para o Uber do que eu falo aqui para vocês, às vezes. Aí nesse caso eu peguei um Uber de 1h30, aí entrou na conversa e tal, foi quebrando aquele gelo, aquela conversa superficial, e ele entrou na fé. E ele querendo me puxar para o game da religião. Você é cristão? Eu sou cristão. Mas de qual denominação? Eu disse cristão. Ele me puxando para a religiosidade, eu saio da religiosidade. Não é isso que eu quis dizer, não. Porque tem um presbiteriano, tem um batista, você é qual? Não. Congrego na igreja batista. Não falei que era pastor. Ah, tá bom. Aí porque na minha igreja, aí ele querendo ir para a religião. E como é que é a ceia lá na tua igreja? É pão e suco de uva. A sua é diferente, mas ele queria ir para a religião, para saber quem podia. E querendo saber de dom de espírito, eu saindo de Senhor, me dá graça e tal. E aí quando foi nos 15 minutos final da viagem, Senhor, me dá graça que aqui não está saindo nada. Ele está querendo. Aí eu disse, meu irmão, vamos. E nessa conversa, ele falou de onde ele era e conhecendo, é uma fé cristã que é exclusivista. Só eles são salvos, os demais não. Aí eu disse, meu irmão, para encurtar a nossa conversa, eu posso te fazer algumas perguntas? Pode, eu já te perguntei demais, pode perguntar. Você crê em Cristo, que é o Filho de Deus? Sim. Você crê que Ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou? Sim. Você crê num Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Sim. Você crê que Jesus Cristo vai retornar para buscar a sua igreja, que nós reinaremos eternamente com Ele? Sim. Eu disse, meu irmão, não sei como eu entro aí no teu jogo, mas para mim você é meu irmão. Aí a lágrima escorreu, eu nunca tinha pensado sobre essa perspectiva, e quando terminou a corrida do Uber, nós ficamos ali uns 5 minutos se abraçando e chorando e orando. Porque foi um momento de cura, e ele estava com a teologia na visão dele perfeita. Aí falou que estava afastado da igreja, falou uma série de coisas, disse, meu irmão, saia da religiosidade. Vá para a verdade, que é Jesus Cristo o Senhor, o caminho, a verdade e a vida. E não é incomum, meus amados irmãos, vez ou outro um irmão quer nos trazer aqui para o lado da religiosidade. E os pastores da Manaim são bem hábeis, hein? A gente vai tentar te tirar desse local. Não é porque a gente não tenha conhecimento, não é porque a gente não consiga discorrer sobre uma coisa ou outra, mas eu tenho que ser honesto. Como Igreja Batista, nós cremos no batismo por imersão, o batismo de João Batista. Mas eu não posso negar que existem outros irmãos honestos que pegam textos do Novo Testamento e criam conclusões que era possível sim que o batismo de Pedro para 3.000 pessoas não foi um batismo por imersão, ele batizou com água por cima e foi honestamente. Eles não são hereges. Não são hereges. E eu tenho que conviver com esses irmãos. E domingo passado nós estávamos de férias, eu fui convivar numa igreja. E aqui só um outro parêntese, meus amados irmãos. A igreja do Brasil, ela tem muita treta porque ela é muito bem servida. Ela tem muito cardápio. Aí como eu tenho muito cardápio, aí o cliente fica igual uma pessoa na churrascaria. Qualquer coisa me empanturra, eu não quero mais não, tá demais. Aí dentro desse parênteses, há uns 2 anos atrás, eu passei um mês estudando na Europa, em alguns locais era a igreja que tinha. E na igreja que tinha, não tem espaço para divergência teológica, para os ismos, não. É a que tem. E ponto. A única num raio de 30 quilômetros. Aí quem é cristão vai lá e congrega e bota os seus ismos na viola do saco. Aí nessa igreja, mesmo eu tendo uma visão diferente, eu vi um ritual de uma igreja metodista tradicional apresentando uma criança e batizando em Cristo.
fazendo uma confissão de fé sincera, vendo seus pais com lágrima dos olhos se comprometendo a guardar a vida daquela criança. Vai ser eu dizer que eu vou sair, espera aí, eu estou indo embora aqui porque eu não concordo com essa água aí não. Cadê o balde? Afunda a menina, se não afundar a menina, tu não é meu irmão. É cômico, mas a gente está chegando nesse nível. E ali eles fizeram uma profissão de fé profunda. Os pais ressaltando, a igreja recebendo aquele bebê como irmã em Cristo. E ali, é uma igreja mais metodista, o pastor saiu andando com a igrejinha, com a bebezinha, todos e todos. Eu te recebo, minha irmã, eu te recebo, minha irmã. Eu vou cuidar da tua vida, eu vou cuidar de você. Você é minha irmã em Cristo Jesus. E a nossa hipocrisia religiosa tem destruído as relações. Ponto 6. Um Deus soberano. Verso 6. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos. Aqui ele finaliza ecoando. Um só Deus, uma só fé. Que Ele é Pai de todos, é sobre todos, está em todos. Ele dá voz ao texto de Deuteronômio 4:6, chamar, ouve, ó Israel, Yahvé, o nosso Senhor, é o único Deus. Isso precisa ser suficiente, meus amados irmãos. Isso precisa ser suficiente. Ele exalta a soberania de Deus e confronta a nossa insignificância. O trono já está ocupado. Ele governa sobre todos. O único mocinho é Jesus Cristo. O único mocinho na história é Jesus Cristo. Fazendo um outro parêntese, e nada contra, às vezes o Senhor move a pessoa para outra distração, para uma igreja, para um chamado, isso acontece. Mas é incomum, às vezes você tem uma conversa pastoral, em 5 anos a pessoa começa, mas eu saí dessa igreja, eu fui para essa igreja, mas voltei, eu disse, rapaz, está na 7ª ou está na 8ª? Aí eu estou ali puxando, eu estou na dúvida. Aí na outra foi o pastor, a outra foi porque o meu filho não fazia isso, a outra era porque mudaram a música e tal. E a pessoa, ela é a mocinha da história. Mas na verdade, no Evangelho, nós somos os vilões. Raramente, eu posso colocar que é de 1 para 100. Eu vi alguma pessoa chegar e eu já vi. Então, a irmã que ela sinceramente nunca foi dos 9, disse, eu sou difícil, meus irmãos, me ajudem. Eu sou difícil, me ajudem. 1 para 100. Todo mundo é legal, bacana. Igual assessoria de imprensa. Quando as pessoas se separam e em comum acordo saíram e blá, blá, blá. Ninguém fala a verdade. Mas essa irmã, terminou isso, eu abracei ela e disse, obrigado pela sua franqueza. Eu me vejo em você, eu sou nó cego como você. Mas a graça de Cristo está me sustentando. A graça de Cristo está me transformando. E se nós não encararmos esses problemas de frente, uma fé real, sabendo quem nós somos, criamos uma fé ilusória, hipócrita, que todo mundo tem a aurelinha aqui de anjo. A paz do Senhor, que para na paz do Senhor. E Deus não manda viver dignamente. E agora eu queria retornar a uma terceira pergunta. No início eu perguntei quem já tinha sido ferido, magoado, decepcionado para a igreja. Um grande número aumentou, levantou as mãos. Depois eu perguntei quem feriu, magoou, decepcionou alguém na igreja. Um grande número levantou as mãos. Eu tenho uma terceira pergunta hoje, se conectando com as duas anteriores. Quem já foi abençoado na igreja? Quem já foi curado na igreja? Quem já viu a misericórdia de Cristo na igreja? Quem já foi abraçado? Quem já viu a glória do Senhor na vida de um irmão pecador, tão pecador como você? Cristo em nós, a esperança da glória. E se você viu virtude, é o Espírito Santo e Cristo na pessoa. É o Espírito Santo em Cristo, na pessoa. O próprio mestre disse, vocês me deram de comer, vocês me deram de vestir, eu estive solitário, vocês foram me afagar. E os discípulos perguntaram, quando isso aconteceu, Senhor? Eu não te vi preso, eu não te vi com fome, eu não te vi com frio, desse jeito que você está dizendo.
Quando fizeram aos menores, a mim vocês fizeram. Meus amados irmãos, o mundo está ruim, está caótico, sim. Mas eu lhe aviso, sem a igreja, sem os irmãos, é muito mais complicado. Eu não estou pintando um mundo perfeito, não. Vai ser difícil, vai ser complexo, porque o insumo é ruim. Mas não tem como a gente ver Cristo intimamente se não for perto dos irmãos. Não tem como. Vamos recapitular o que a gente viu nessa manhã? Ponto 1. Paulo nos exorta: vivam dignamente, como um cidadão do reino, com honra, com temor do Senhor. Lutem pela unidade. Sejam humildes, sejam mansos, sejam pacientes uns com os outros. Suporte uns aos outros, carregue uns aos outros com o amor de Cristo. Com o amor de Cristo. Se esforcem pela unidade, se desgastem pela unidade, lutem por essa unidade. Ponto 5. O Evangelho é uno. Há um só Senhor, uma só fé. Ponto 6. Um Deus soberano, que é sobre todos, está em todos. E essa problemática da igreja de Éfeso, esse grito que Paulo estava dando para aquela primeira pequena igreja primitiva, dizia: cuidem da unidade, lutem pela unidade, esforcem pela unidade, ecoa hoje. Igreja Batista Manaim, Alameda, Tocantins 700. Lutem pela unidade, se esforcem pela unidade, suportem uns aos outros em amor. Isso só com graça. A graça de Jesus nos alcançando. Assim nós conseguiremos suportar e avançar. E a partir daí é viver dignamente. Viver dignamente. Temos que entender que Jesus Cristo, na cruz, ele viveu o máximo da unidade possível, sendo um com o Pai, de braços abertos, degladiado e ferido. Ele fez a maior unidade que era possível ser feita. Ele uniu um Deus santo, perfeito, com pecadores caídos. Na cruz, ele fez essa união. Ele sustentou toda essa rebelião, toda essa intriga da humanidade com o Senhor. Ele fez esse elo na cruz do Calvário. Todos os que já passaram, todos os que vieram depois da cruz, em Cristo se conectam ao Pai por Ele e para Ele. E Paulo, ressaltando essa unidade de Cristo, como Cristo uniu a igreja, ele escreveu aos Gálatas, capítulo 3, a partir do 26. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. Todos são um em Cristo Jesus. Todos são um em Cristo Jesus. Baixe a sua cabeça, feche os seus olhos. Queria chamar o Manaí worship, nós vamos encerrar louvando. Eu tenho 2 convites para fazer nessa manhã. O primeiro deles, talvez você nunca aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Esse tema é novo, e talvez o Espírito Santo de Deus, que reconcilia o homem, está chacoalhando aí você no seu coração. Talvez você nunca disse: Senhor, eu quero me reconciliar contigo, eu entendo que eu sou um pecador, eu entendo que eu preciso da tua misericórdia. Se você nunca fez essa oração, é muito simples. A palavra nos orienta que aquele que com a sua boca confessa e crê no seu coração, esse será salvo. Faça essa oração com fé. Senhor Jesus, eu reconheço que tu és o Filho de Deus. Reconheço que tu morreu na cruz e ao 3º dia ressuscitou. Reconheço que o teu sangue precioso da cruz me reconciliou. Perdoa os meus pecados. Ajuda-me a viver em unidade contigo e com os meus irmãos.
Mas o segundo convite, a segunda oração é para você que é cristão, crente, está nesse contexto da unidade cristã. E talvez você desistiu da igreja, talvez você se decepcionou com a igreja, talvez você não queira mais comunhão, talvez você não queira mais saber o nome de ninguém. Eu quero entrar e sair rapidamente, eu não quero isso. Mas a palavra de Deus, ela que tem que nos nortear, não as nossas emoções, não as nossas experiências. Talvez você se viu sem paciência, sem mansidão, sem humildade nas relações. Talvez você não tenha se visto se esforçado por ninguém, não tenha dado a outra face, andado mais uma milha, não tem dado e ofertado a graça que você recebeu e a misericórdia que você recebeu. E que você com o Senhor esteja um tempo de conserto, um tempo de recomeço. Que o Espírito Santo gere em você e sobre você um novo conhecimento e uma nova sede sobre a unidade, sobre a irmandade, sobre a importância dos irmãos na fé cristã. Faça essa oração, você e o Senhor. Senhor, meu Deus, eu clamo por cura. Cura, Senhor, as feridas, as decepções. Renova, Senhor Deus amado, a esperança. Gera, Senhor Deus amado, amor ao invés de rancor. Gera, Senhor Deus amado, paciência ao invés de tolerância. Gera, Senhor Deus amado, misericórdia. Gera, Senhor Deus amado, um novo ânimo. Ensina-nos, Deus amado, a amar como o Senhor amou, servir como o Senhor serviu. Nos ajuda, Deus amado, a ser um instrumento de Cristo na terra, a ser um cidadão do reino, Pai. Me ajuda, Deus amado, a viver dignamente, a cuidar e contribuir para a tua noiva, Senhor. Transforma o meu coração, Senhor. Transforma o meu coração nessa área, Pai. Se tem algo que você queira se arrepender, confesse agora. Senhor, me arrependo. Me arrependo por ter ferido a igreja de Cristo. Me arrependo por ter ferido o irmão. Me arrependo por talvez ter comemorado intimamente um fracasso de uma outra denominação ou de um outro ministério. Que o Senhor visite os nossos corações nessa manhã. Vamos ter um tempo de louvor. Você pode ficar de pé, mas não saia desse espírito, no espírito de contrição, de reflexão. Em nome de Jesus. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós.
no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo unidos iremos andar. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui e pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, os nossos olhos em Cristo unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Amém, louvado seja o Senhor. Você pode dar a mão para o irmão que está do seu lado. Vamos entoar mais uma vez esse cântico, esse hino, entendendo o sacrifício que foi pago pela sua vida, pela minha vida, o quão é importante lutarmos por essa unidade em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. E na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, Os nossos olhos em Cristo, nossos olhos em Cristo unidos iremos andar. e a igreja canta e na força Do Espírito Santo nós nossos olhos em Cristo unidos iremos andar. unidos nós iremos. Unidos iremos andar. Unidos, Unidos iremos andar. Aleluia. Não solte as mãos. A palavra foi plantada e você entendeu que nós temos que lutar pela unidade da igreja. Levante um clamor pela unidade da Igreja Batista Manaim. Levante um clamor pela unidade, pelo vínculo da paz, pelo Espírito Santo em nós. Por mais misericórdia, por mais amor, por mais tolerância, por mais cuidado, por menos ego, por menos vaidade, por mais Cristo em nós. Não só por nós, Senhor, nós te clamamos, Senhor Deus amado, pela igreja, pelo corpo de Cristo. Imagina, Pai, o quanto te entristece ver os teus filhos, Senhor, se degladiando por temas supérfluos, temas irrelevantes, Pai. Gera em nós, Pai, em nós, a começar por mim, Pai, o arrependimento, Senhor, por coisas fúteis, vãs, irrelevantes. Que o nosso papel, a nossa missão seja exalar Cristo e não ter razão. Exalar Cristo e não ser satisfeito. Exalar Cristo e não ter as minhas vontades atendidas. Que possamos, Senhor, exalar Cristo. Que possamos lutar pela unidade de Cristo. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor. Aleluia. Nós já estamos acabando, meus amados irmãos, e nós temos que entender que a fé cristã, ela é uma fé prática.
se nós não colocarmos em prática, ela cai no esquecimento já na próxima semana. A ideia dessa mensagem não é deixar você emocionado, é que o Senhor visite cada um dos nossos corações. Se tem que ter pedido de perdão, vá atrás e peça perdão. Talvez você não esteja congregando no íntimo da comunidade, que é as células. Se permita. No culto coletivo nós congregamos superficialmente, mas é verticalmente. A comunhão horizontal é com os irmãos em células, vida na vida, sendo amado, sendo curado, sendo ferido e decepcionado. Mas isso nós crescemos. Servindo um aos outros, eu aprendo mais sobre a unidade cristã. Que em nome de Jesus sejamos menos consumidores e mais embaixadores do reino. Que o amor de Deus, o Criador de todas as coisas, o Criador da unidade, que a graça de Jesus Cristo, aquele que na cruz reconciliou e viveu a unidade plena, que a comunhão do Santo Espírito de Deus, que nos leva, Senhor Deus amado, a uma vida em unidade, seja com você e com a sua casa. Vão na paz, Deus abençoe.